Oi, pessoal. Só tô me organizando aqui que para variar o Instagram dá aquela bugada. Parece que é sempre aos domingos, né, no dia de live. E eu vou ter que ficar com o celular do lado e aqui. Mas primeiro, alguém pode me dizer, por favor, estão me vendo bem e me ouvindo, por favor? Meu som tá legal? Ai, peraí que eu já vou até. Doutora Daniele já está aqui, nossa convidada. Vou começar. Ai, que bom, obrigada, doutora Daniele. Eu já te aceitei, doutora Daniele, para entrar, mas de qualquer maneira eu vou colocar aqui também como convidada, tá? Bom, estamos ao vivo no Instagram da Associação Joelísio Fraga. Depois de, acho que mais de um mês, a gente se Oi, falou. acho que agora eu entrei. Entrou. Ah, entrou, tô te vendo. Beleza, já Oi. vou. Ah, peraí, deixa eu arrumar aqui que minha tela tá. Ó, que coisa boa essa gambiarra da gente se ver ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ver. Ficou melhor agora a minha imagem, não ficou? Deixa eu Dá para ver. me ver, né? Dá sim. Ai, ótimo. Ó, Obrigada. boa Bom, noite, gente, pessoal. boa noite, querida. Coisa boa tê-la aqui com a gente. Eu vou fazer a abertura aqui da live com tanta saudade de todo mundo que eu vou dando um oi aqui para o pessoal. Márcia, querida, boa noite. Boa noite, Marli, doutora Daniele, associação, ou seja, o próprio Joelísio aqui, né? Presente, João Augusto entrou, Maria José. Olha, Maria José teve uma participação hoje aí nas nossas perguntas, nossas questões. Ahn, quem mais aqui? Fernando, Bruna, enfim, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa live. É, é um tema bem interessante que a gente escolheu, porque nós estávamos com uma demanda muito grande desse tema. É um tema que eu também já passei por ele, que é o antes, durante e depois do transplante de medula óssea, uma situação que quem tem o diagnóstico da doença de mieloma múltiplo, quem tem essa definição através do tratamento, do protocolo, junto com o hematologista, junto com o seu médico, acaba chegando até o transplante de medula, pinta assim um monte de dúvida, mas dúvidas assim, tudo que imaginar vem na nossa cabeça como paciente. Eu também tive, mas eu falei, tá com medo, vai com medo mesmo, vamos embora, tem que passar por isso. Além de eu, além de eu estar na dúvida de como seria, eu tive um vamos dizer assim, um pré-atendimento, acho que todos nós pacientes temos antes, como vai ser, o que vai rolar, o que vai acontecer, quais são os passos do antes do transplante e tudo mais, mas não adianta, a gente fica com muita dúvida, a gente fica com a cabeça a mil, mas tem aqueles pacientes que viram, né, e falam, bom, vamos lá, deixa eu aprender de dentro, deixa eu passar pelo assunto para poder entender melhor. E nós somos diferentes, cada um tem uma situação, cada um tem uma reação, cada um passa de uma maneira, tanto emocional como física, e a gente sabe que toda informação é bem-vinda. Então, nós escolhemos a dedo esse tema, e escolhemos a dedo a doutora Daniele, que eu estava olhando hoje na nossa conversa, doutora. Agosto do ano passado, a gente estava organizando a nossa live, que Nossa primeira aconteceu live. foi nossa primeira live um ano atrás e foi maravilhosa. Os pacientes gostaram demais. E só que muitos pacientes novos chegaram no grupo e a gente precisa dar de novo informação, tem que acolher, tirar dúvidas, e nada melhor do que a gente ter você aqui com a gente de novo. Eu só posso agradecer. Para quem não sabe, a doutora Daniela, a doutora Daniele tem duas crianças, sendo um bebezinho de 6 meses, né, Não, doutora? 4 meses. Acabou de dormir agora. Seis Dormiu meses é minha agora, nesse netinha. minuto.
Que bom, que bom. E olha só, ela abriu a agenda dela, ela se organizou, se planejou para vir aqui nesse domingo à noite, falar com a gente, doar o tempo dela. Então, sabe qual que é a tua função aqui agora? Chamar os cuidadores, os pacientes, passar no grupo de outras famílias que acompanham também esse diagnóstico, né, que os pacientes acabam tendo aí de tratamento. E ela está aqui hoje para tirar muita dúvida e ajudar bastante a gente. Olha só, a doutora Daniele Cosmos, ela é do Rio de Janeiro, ela se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí ela saiu de lá, veio para o estado de São Paulo há 10 anos atrás. Sabe para onde ela foi? A Márcia, o Jô, que já conhece um pouquinho a história dela, ela foi lá para Jaú. Ela começou a fazer, né, Daniele, a sua especialização aí, Especialização o no seu, transplante de medula, lá em lá no Jaú. Amaral Carvalho. Exato. Gente, é um conceito, né, doutora? É um conceito tão grande É. para toda a É classe o nosso médica. maior hospital, até hoje é o centro transplantador, é o maior centro transplantador da América Latina, ainda é Jaú. Então, é um hospital assim onde o aprendizado é muito grande e a gente tem, ou melhor, agora lá eles têm muito paciente de toda a região do Brasil, né? Não só de Jaú e região, não só de São Paulo, mas atendem muito norte, nordeste também. Então, o Amaral Carvalho realmente é um grande centro. E a Associação Joelísio Fraga tem uma parceria. Ai, desculpa, acho que a gente falou juntas, a internet acabou meio encavalando, mas a Associação de Olívio Fraga de Lins tem uma parceria muito forte com o Hospital Amaral Carvalho. É bem significativo e acolhem muitos pacientes, são direcionados para lá, e realmente é referência hoje no estado de São Paulo e no Brasil todo, né? E eu vou deixar agora você, além de você ter aberto aí a sua agenda para a gente bateu um papinho antes, a gente se atualizou, mas eu gostaria de a gente já entrar no assunto, o que é o TMO, que os pacientes até perguntam, né? O que é TMO? Transplante de medula óssea. O que é o transplante de medula, como ele funciona, para quem ele serve e qual é a patologia, no caso a nossa aqui, né, os pacientes de mieloma múltiplo. Tá, vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Agradeço ao Marli, o Joelísio, a Márcia pelo convite. E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre o transplante de medula, aqui principalmente focando no mieloma, tá? É um assunto bastante extenso que eu vou tentar resumir aqui para que todo mundo possa entender e tentar colocar o geral dele mesmo, porque tanto a doença mieloma múltiplo tem os seus níveis e tem a suas formas diferentes de acometimento no paciente, então as formas de cuidado também variam muito, então eu vou tentar simplificar aqui e fazer um resumo para vocês, para depois a gente conseguir conversar, vocês fazerem perguntas sobre as dúvidas, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, antes do transplante de medula, é, as etapas, na verdade, simplificando. Então, o paciente fez o diagnóstico de mieloma múltiplo, ele vai ter que fazer a quimioterapia inicial de tratamento, tá? Que essa quimioterapia geralmente é o VCD, e o paciente faz de 3 a 6 ciclos dessa quimioterapia para diminuir a quantidade de doença que tem ali na medula. Tá? E por que 3 a 6 ciclos? Tem pessoas que a quimioterapia faz uma ação mais rápida, então reduz a carga de mieloma dos plasmócitos ali mais rapidamente. Tem gente que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, chegando a 6 ciclos de tratamento, porque às vezes começou o tratamento tendo que reduzir dose de medicação, ou por dor, por uma insuficiência renal. Então, por isso que sempre varia de 3 a 6 ciclos até para a gente avaliar para chegar no transplante. Então, você fez os ciclos de quimioterapia. Qual é o próximo passo pensando no transplante de medula? Você vai ser encaminhado pelo seu hemato para fazer
a consulta com o transplantador. Chegando lá, a gente vai te pedir uma série de exames. Dentro desses exames, a gente também vai encaminhar para alguns especialistas. Geralmente a gente encaminha as mulheres para um ginecologista, para os homens a gente já pede um PSA ali para ver a próstata e se tiver tudo bem não precisa passar com o urologista. O dentista é muito importante, tanto antes do tratamento do mieloma, quanto principalmente antes do transplante. Por quê? Para todo paciente oncológico é importante a saúde bucal, tá? Com uma saúde bucal em dia, gengivas saudáveis, os dentes o mais tratados, sem infecção possível. E no mieloma isso é mais importante ainda, essa questão do dentista, porque o paciente de mieloma usa uma medicação chamada Zometa ou pamidronato, que é para fortalecer os ossos que fica enfraquecido por essa doença, tá? Então, por exemplo, o paciente, quando chegou para tratar mesmo, se tem algum dente para extrair, então a gente pede que faça essa extração já lá no início do tratamento, porque essas medicações que fortalecem o osso pode dar o que a gente chama de quando você faz na verdade, quando você faz esse tratamento, se você não tiver com os dentes bem tratadinhos, isso pode causar uma necrose de mandíbula, que a gente chama, tá? Por quê? Você está fazendo um remédio para fortalecer o osso. Se no meio do tratamento você vai lá, estou com dente ruim, tenho que extrair um dente. Quando você extrai esse dente, você querendo ou não, mexe na sua parte óssea. Então, e você está usando o remédio para fortalecer o osso. Então, o que vai acontecer ali? Pode acontecer uma desorganização. Esse osso não vai saber crescer direito. Se ele tem que crescer no formato de uma mandíbula certinho, como sempre, ou se ele vai crescer desordenadamente. Então, o que acontece com pacientes com a saúde bucal ruim, que não vê essa parte do dentista antes do tratamento e principalmente antes do transplante, é ter o risco de precisar de uma extração e de ter essa necrose de mandíbula. Não é todo mundo que vai acontecer isso, mas resumindo, o dentista é muito importante para a gente por causa disso. Uma saúde bucal não vai deixar você ter infecção, neutropenias febris e vai evitar esse risco de necrose de mandíbula ali. E quanto mais o paciente demora para ver essa parte do dentista, mas a gente tem que adiar e não fazer esse pamidronato ou zometa para fortalecer os ossos. Então, o paciente fica com risco aumentado de ter fratura, porque a gente está esperando essa avaliação do dentista, e a gente não pode fazer o pamidronato enquanto isso não estiver em dia, e isso, consequentemente, vai atrasar o transplante também. Então, o dentista é uma parte importantíssima, tanto no pré-tratamento ali, no tratamento do mieloma, quanto no pré-transplante. Tá? Então é isso. Você faz ali na consulta com o transplantador uma série de exames para ver se você está apto a fazer o transplante, que não é todo paciente que está apto no momento do diagnóstico a fazer esse transplante, tá? No Brasil, pela nossa lei, o transplante ali até 70 anos de idade, os pacientes com boa saúde ali manejável, eles estão aptos a fazer transplante de medula. E também, claro, se for um paciente acima de 70 anos, mas que tem uma condição prévia de saúde muito boa, a gente também abre essa exceção em alguns centros, tá? Então, hoje em dia, cada vez que passa, a gente está tentando lidar menos com a idade em relação ao transplante e ver mais o todo do paciente, se esse paciente está bem, saudável ou não. Então, temos todos os exames do pré-TMO que são importantíssimos. E antes de ir para o transplante também, tem a questão da mobilização do catéter, que é o que todo mundo fala, quanto que eu vou ter que colocar um catéter, para quê, por quê? Então, vamos lá. Os pacientes, durante o período de quimioterapia ali, obrigatoriamente, eles não precisam de ter um catéter, tá? Isso vai variar do centro que ele está sendo atendido ou do médico. Por quê?
Tem a dexametasona, que pode ser oral ou pode ser feita na veia. O bortezomib é uma medicação subcutânea e a ciclofosfamida, que é uma das mais usadas também, pode ser oral ou pode ser feito na veia. Então, o paciente pode fazer uma punção, um acesso venoso comum ali para tomar essas medicações ou pode estar tomando essa medicação oral. Então, obrigatoriamente, ele não precisa estar com o catéter implantado ali, um portocato. Se tiver, ótimo, a gente vai usar, mas se não tiver, ele não é um obrigatório. Então, isso é uma conversa com o médico. Então, você fez os seus ciclos de quimioterapia, foi para consulta com o transplante, você está apto a fazer esse transplante de medula. Então, como que vai ser ali logo antes do transplante? Você vai ter que fazer a mobilização das células. O que é isso? Você vai precisar tomar granuloquine, alguns centros dão até quimioterapia, tá? Mas granuloquine é aquele remédio para fazer os leucócitos subirem, para melhorar a imunidade. Então, é feito 4 dias desse granuloquine. No quarto dia, a gente faz a contagem das células ali no sangue mesmo, com um tubinho de hemograma, para ver se a gente vai conseguir fazer a coleta. E aí, nesse quarto, quinto dia, se realmente tem bastante célula aqui, vamos fazer a coleta, aí sim é passado um catéter de grosso calibre, tá? Para a gente fazer a fétese, para fazer a coleta dessas células ali que a gente vai usar para o transplante de medula. Então, esse momento da aférese, sim, que é um momento obrigatório, onde a gente vai precisar de passar um catéter realmente de grosso calibre para fazer a coleta dessas células, tá? E aí, coletado as células, tem paciente que coleta as células até uma semana antes de ir para o transplante, tem pacientes que coletam essas células até um mês antes, aí vai depender uma decisão médica mesmo, uma decisão do centro, do hospital onde você trata. E aí vamos chegar exatamente no transplante. O que é o transplante de medula autólogo? Ele é um procedimento feito para tentar, em algumas doenças como linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, tentar curar o paciente, e no mieloma múltiplo, que a gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas que a gente consegue um período de remissão, um período sem a doença muito prolongado, no mieloma especificamente, ele é usado para manter o paciente com uma resposta profunda, ficar o mais tempo possível sem o mieloma ali em atividade. Então, o que a gente faz no transplante? Depois que você fez a mobilização das células, a gente faz uma quimioterapia bem forte, que é o melfalano, no caso, tá? E essa quimioterapia bem forte, o objetivo dela é tentar matar qualquer célula que tenha sobrado ali na sua medula. Tá? Então ela vai lá e tenta pegar qualquer leucócito que sobrou ali. Leucócito não, plasmócito, desculpa. E para que eu preciso desse transplante das minhas próprias células? Para evitar que, por causa dessa quimioterapia, você fique muito tempo com o hemograma baixo. Por exemplo, a gente sabe que durante o transplante fica com uma anemia forte, precisando de transfundir, a plaqueta cai, pode precisar de transfusão de plaqueta, os leucócitos ficam baixos e, com isso, aumenta a chance de uma neutropenia febril, de uma infecção. Então, quando o transplante, eu coleto essas células do próprio paciente para que ele não tenha esse tempo longo de um hemograma tão baixo. Então, eu faço uma quimioterapia muito forte e depois coloco essas células ali no que a gente chama de D0, o dia da infusão. Porque essas células vão ajudar a recuperação do corpo, a recuperação do sangue de forma mais rápida. Por exemplo, no transplante, geralmente os pacientes pegam ali mais ou menos 15 dias depois da infusão das células. Tem gente que pega no D8, tem gente que pega no D10, D15, tem gente que prolonga um pouquinho mais, vai até o D20. Então isso varia, mas em média,
todo mundo que faz um transplante recupera essas células da medula ali, mais ou menos no D15, D14, tá? Se eu não colocasse essas próprias células do paciente nele próprio, esse paciente com essa quimioterapia muito forte, ele ficaria 30, 60 dias, quem sabe, mais de 60 dias para conseguir recuperar aquela medula de novo. E com isso ele estaria mais sujeito à infecção, mais sujeito a múltiplas transfusões, uma internação mais prolongada. Então, esse é o mecanismo do transplante autólogo. Fazer uma quimioterapia bem forte para tentar eliminar completamente o mieloma ou plasmocitoma, no caso de algumas pessoas, eliminar esse tumor, e aí eu coloco as células do próprio paciente para que o hemograma normalize de forma mais rápida. E isso pode acontecer realmente até no D15 ali. Então, esse é o caminho do transplante. Quimioterapia, a gente recolhe as células e depois infunde, faz essa quimioterapia ali para tentar eliminar. E Doutora, pode falar, pode deixa falar. eu só fazer um comentário que eu não terminei de te apresentar, né? Tá. Gente, a especialidade da doutora Daniele, ela é Transplantador. especialista em transplante, ela é transplantadora lá no hospital Santa Marcelina. Aqui. Olha quanta coisa que ela traz para a gente, com tanto conhecimento, porque isso é o dia a dia dela, é a especialidade dela. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever aqui, que eu já estou lendo algumas coisinhas que vocês estão escrevendo. Não precisa ter medo nem vergonha, pode Fiquem perguntar tudo. à Eu vontade. acho o maior preço que a gente pode cometer de erro com a gente mesmo é a gente ter dúvida e não perguntar e ficar por isso mesmo. Tem dúvida, pergunta. Não entendeu? Fala para o seu médico, desenha, eu não estou entendendo nada, porque a gente não tem obrigação de entender tudo, principalmente pelo momento que a gente está passando, né, doutora? A cabeça está a mil. Mesmo que tenha um acompanhante, um familiar, um cuidador junto com a gente também fica todo mundo numa situação emocional muito delicada. Então, se tem coisas que vocês gostariam de perguntar para o seu médico, a consulta está longe, ou você esqueceu de perguntar, ou você tem receio, às vezes, né, de perguntar. A gente não precisa ter vergonha de nada, tá, gente? A gente tem que pensar na gente o tempo inteiro, não terceirizar nossa saúde, falar em grupo, questionar, perguntar para o médico, para o enfermeiro, para qualquer pessoa. E quando não entender, pergunta de novo, e de novo, e de novo, e não tome uma decisão errada, porque é a sua vida, é a sua saúde, é o seu corpo, é o seu tratamento. Então, para a gente ter trazido a doutora Daniele hoje aqui, com esse tema de transplante de medula óssea, com TMO, é porque, gente, é raríssimo os É, pacientes, mesmo que tenha passado, né, doutora, por isso tudo, conseguir explicar para outro paciente o que é. Então, vocês estão com ela hoje aqui, por favor, fiquem à vontade. Olha, tem um monte de dúvida, doutora, aqui. Aí vou te chamar de Daniele, porque eu sempre te chamei de por Daniele, né? favor, fica à vontade. Fica à Então, vontade. Daniele, tem um monte de dúvida que você já tirou, que eram as dúvidas que a gente foi colhendo durante a semana lá no grupo de pacientes, né? Que nós somos um grupo grande até, ali do Mieloma Amigos, e dúvida a gente tinha, né, que eu percebi lá, essa situação de vou começar o tratamento, o que eu tenho que fazer antes? Então, a doutora já falou, ela disse aí pra gente, homens precisam fazer seus exames, mulheres precisam fazer seus exames, a parte bucal precisa estar toda em ordem, toda em dia. Então, aí já é a primeira parte para começar. E aí vem muita coisa pela frente, que é isso tudo que a doutora colocou aí para a gente, tá? É, tem umas Só um perguntinhas. adendo aqui, isso que a Marli falou, pessoal, é muito importante. Nós, como médicos, como hematologista, transplantador, no momento da consulta é a nossa obrigação. A gente está lá para tirar a dúvida de vocês e vocês têm que entender
se tem dúvida, pergunta, vocês têm que entender o procedimento que vocês vão fazer, o tratamento que vocês vão fazer, porque o entendimento desse tratamento vai ajudar muito a tudo fluir bem durante a quimioterapia. Uma pessoa que vai, eu tenho que fazer quimioterapia, não sei o que que é isso, eu estou desesperado, não sabe o que que vai acontecer, vai ali, pode fazer as coisas de forma errada, pode tomar a medicação errada, pode se submeter a risco por falta de conhecimento, às vezes por vergonha de falar com o médico. Então, quando vocês forem numa consulta, é obrigação do médico esclarecer a vocês todas as suas dúvidas. Então, não deixem de fazer essas perguntas, tá? Porque é aquilo, eu estudei 6 anos para ser uma transplantadora, uma hematologista, uma transplantadora, tá? Então, não é uma coisa fácil. Para mim, é fácil falar com vocês aqui, o transplante acontece isso e aquilo, porque eu estudei muito para isso e ainda estudo. Agora, eu entendo claramente que não é fácil para vocês entenderem tudo sobre isso, já que eu tive que estudar. Nós, como os médicos, a gente teve que estudar tanto tempo para entender e passar isso para vocês. Então, perguntem, sigam o que a Marli falou, que é importante. Essa semana também, doutora, alguns pacientes, por exemplo, tem uma paciente aqui, a Pátia Macena, ela comentou que ela precisava tomar um antibiótico, porque ela estava com problema, né, de dor de garganta, alguma coisa assim, a garganta inflamada. E olha só, ela veio perguntar ali no grupo se podia ou não. E é uma coisa tão, parece trivial, né, normal e tal, mas é uma preocupação dela. Então, Sim, pode tomar antibiótico? Não pode? Tem como tirar a dúvida? Porque a consulta dela também era distante, né? Era só sim, para sim. outubro, se eu não me engano. É, o mieloma, por si só, é uma doença que deixa a imunidade baixa, tá? Então, o paciente com mieloma, ele tem um risco maior de infecção. Então, se você tá com uma dor de garganta ou qualquer sinal de infecção, foi a um médico, mesmo que clínico, e ele passou antibiótico, tome um antibiótico, pode tomar. Não existe contraindicação nenhuma a tomar um antibiótico diante de uma infecção, porque tratar a infecção ali pode salvar a sua vida, evitar uma infecção. Então, não existe, por causa do mieloma ou do transplante de medula, uma contraindicação ao uso de antibiótico. Mesmo porque a maioria dos pacientes, durante o transplante, usam antibiótico. Durante o tratamento do mieloma, a gente dá antibióticos profiláticos, então não existe contraindicação ao uso de antibiótico, de uma forma geral. A Gabriela, ela perguntou essa semana, ela fez um comentário, na verdade, que ela quis iniciar hidroginástica, mas não me recomendaram por causa do risco imunológico em contato com a água. Isso é mito? É fake? Ou é verdade isso, Tá. doutora? Ó, isso é fake, tá? Primeira coisa, quando você quer fazer um exercício físico, você tem que conversar com o seu médico. Por quê? Tudo vai depender do momento do seu tratamento. Por exemplo, se você começou a fazer o tratamento para o mieloma, está no segundo mês de tratamento ainda, talvez a sua imunidade, por vários motivos, não esteja muito boa naquele momento. Então, talvez nesse momento aí não seja ok, converse com o seu médico. Se ele ver, não, seus exames estão ótimos, sim, está liberada para fazer hidroginástica. Ou não, seus exames ainda estão sensíveis, vamos aguardar um pouquinho mais, tá? E em relação ao transplante com exercício, geralmente após o D100, que a gente chama, né? Após 100 dias depois do transplante, é um período que a sua imunidade vai estar um pouquinho melhor, que o seu corpo vai estar melhor de ter passado pelo transplante, então é o período que geralmente a gente libera, mas essa questão de exercício é importantíssima para todos os pacientes, para qualquer pessoa, e isso tem que ser conversado com o seu médico. Mas a água, geralmente, de uma aula de hidroginástica, uma piscina, é uma água com cloro, é uma água tratada, né? Então, que a gente espera que não vai ter uma infecção por causa disso. Ai, que ótimo, obrigada, porque eram muitas pessoas que já perguntaram isso no passado. Até eu também tinha essa dúvida. Quando eu fiz o transplante em janeiro de 2020, em seguida logo já entrou a pandemia. E aí eu comecei a fazer hidroginástica sozinha, né? Pandemia, na piscina aquecida do prédio, só eu descia.
E eu fiz tranquilamente ali durante os 6 primeiros meses. Aí, de repente, alguém começou a falar: Nossa, mas água de piscina, tem certeza? Será que pode? Eu falei: Gente, que é isso? Óbvio que eu fui lá, perguntei, né, para os médicos, para os meus grandes amigos, porque os hematologistas são os nossos amigos do peito, né? Onde a gente vai, eles vão junto com a gente e acompanhando a nossa vida, a nossa trajetória, né? Bom, falando ainda em saúde feminina, muitas mulheres, às vezes, se preocupam por conta da menopausa, por conta do mieloma, faixa etária, começa a menopausa, tem a ver, não tem a ver, antecipa, não antecipa. Como que é isso para a mulher paciente de mieloma múltiplo que está nessa faixa etária, doutora? Então, o mieloma por si só, ele não interfere ali com a questão da menopausa, tá? Isso vai ser mais com a idade. Agora, uma ressalva a gente faz a pacientes que já estão politratados. Por exemplo, a gente sabe que hoje o mieloma está sendo diagnosticado em pacientes cada vez que passa mais jovens. Então, talvez uma mulher que tenha tido diagnóstico ali com 30 anos e precisou de fazer um número aumentado de quimioterapia, foi mais tratada, porque a gente sabe que o mieloma a gente trata, fica um tempo sem, ele volta, a gente trata de novo e ele vai dormindo, tá? Então, provavelmente uma mulher politratada, a depender da quimioterapia que ela usou ali, ela pode sim ter alguma alteração para desenvolver uma menopausa precoce. Mas o mieloma por si só não faz isso, e esse primeiro tratamento aí com os ciclos de quimioterapia e o transplante também dificilmente induzem a uma menopausa precoce. Lembrando que o mieloma, na verdade, é uma doença de idoso, né? Que era antigamente uma doença de idoso que a gente fala acima de 65, 70 anos. Então, hoje que a gente está vendo esses quadros em pacientes mais novos. Mas é isso, o mieloma não dá e tudo vai depender da quantidade de quimioterapia que você fez. Mas, na dúvida, converse com a sua ginecologista, tá? Se você já está na idade mesmo de ter ali, de começar o processo da menopausa, conversa com a ginecologista, vê se tem algum remédio natural, alguma coisa que faça, que melhore esses sintomas do mieloma, da menopausa. Perfeito. Doutora, eu vou até, Daniela, eu vou pela Vamos lá. ordem aqui, Tá. porque eu não sei o nome do paciente, mas, bom, o Instagram dele aqui está como Raglevio Peitin. Que Deus abençoe vocês. Eu sou novo, diagnosticado com mieloma, faço tratamento nos Estados Unidos e vou fazer o transplante em setembro. Vai com fé, com coragem, vai dar tudo certo. Olha, ele acabou de falar aqui também que vai ser dia 23 de setembro. Muito sucesso para você, viu? Com certeza Com você certeza estará em será. boas mãos, né? Bom, o João, ele falou que ele fez o TMO no final de abril, mas não fiquei em remissão. E quando acontece isso, doutora? Tá. A questão da remissão do mieloma vai variar muito, por quê? Dependendo da genética da doença. Tá? Hoje em dia, os tratamentos para diversos tipos de câncer, a gente tem baseado o tratamento e o diagnóstico cada vez que passa mais na genética, na citogenética, nos exames genéticos ali com FISH. Tá? Então, a gente já sabe que tem alterações genéticas que dão um bom prognóstico ali para o paciente, quer dizer, é o paciente que tem uma deleção de melhor prognóstico que vai fazer um transplante. Eu já tive uma paciente em Jaú, por exemplo, que ela ficou 9 anos em remissão de um transplante. Ela fez a quimioterapia, fez o transplante, eu atendi ela 9 anos depois e ela não tinha precisado de tratamento. Então, essa paciente muito provavelmente tem uma genética tumoral ali mais favorável. E a gente sabe também que tem pacientes que têm uma genética, que tem a doença com uma genética ruim, como deleção do 17. Esse paciente vai ser o paciente que vai recair ou que a medula não vai limpar tão facilmente. Tá? Então, o paciente com geralmente essa questão após o transplante,
transplante, não zerar a medula, não zerar a proteína, tem mais a ver com essa parte genética ali do paciente, que tem um tumor mais forte, mais resistente, digamos assim. E aí é conversar com o seu médico para ver o que pode ser feito ali, oferecido de quimioterapia. Vai depender também do centro onde ele está, porque hoje a gente já tem tratamentos mais fortes, com quimioterapias mais novas, que tentam ali dar essa limpeza na medula ali, dar uma profundidade maior. Mas quando acontece esse caso pós-transplante, é isso, é mais pela genética do tumor. Doutora Ade... Obrigada, que resposta, hein? Nossa. É, a Deise, ai, desculpa, eu não ouvi o que você falou, Daniele. Ah, não, 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 Ah, falei nada não. tá bom, então eu Não, sigo pode aqui. continuar. A Daisy, desde quando a gente soltou o seu flyer, né, da live, ela colocou uma pergunta que você já respondeu parte dela, tá? Mas eu vou ler aqui, porque a Daisy é uma pessoa que ela está sempre muito presente ali no grupo, ela inspira muitas pessoas, muitos pacientes, e aqui ela diz o seguinte: sabemos que o TMO é feito após alguns ciclos da quimioterapia, já aprendemos sobre esses ciclos agora no início, né? Você poderia explicar o que acontece após esses ciclos de químio que fazem com que o transplante possivelmente traga o resultado mais esperado de remissão completa e por que não podemos protelar o procedimento do TMO? Eu vou até fazer um comentário, Daniele, que alguns pacientes, às vezes, eles já ficaram prontos para fazer o transplante, mas eles estão na fila do hospital, normalmente, às vezes, é um hospital do SUS, né? Um hospital público, e eles começam a ficar preocupados. Eles falam, mas eu já estou pronta, por que que eu tenho que esperar? Vai acontecer alguma coisa comigo? Vai estragar o tratamento que eu já fiz? É uma preocupação bem importante, né? Sim, sim, é justificado. Então, hoje, o mieloma a gente já tem, além de ter diversas drogas, a gente tem diversas definições de tratamento que vai depender do médico e de onde você está. O melhor tratamento que a gente conhece hoje é fazer os ciclos de quimioterapia ali, 3 a 6, e fazer direto o transplante, consolidar, que a gente chama com transplante. Mas também a gente pode conversar e, em alguns casos, optar por fazer o transplante numa primeira recaída. O que significa isso? Por exemplo, eu posso fazer esses pacientes que estão prontos. Ah, fiz 5, 6 ciclos de quimioterapia já, estou pronta, medula limpa para fazer o transplante. O caso que o paciente não chegou ao centro transplantador é um pouquinho diferente. Mas se o paciente não quer fazer o tratamento em primeira linha, que a gente chama, de uma vez, ele pode fazer 8 a 12 ciclos de quimioterapia, começar a sua manutenção ali com lenalidomida, de preferência, tá? É o que os estudos mostram. Faz 8 a 12 ciclos de quimioterapia, 2 anos de lenalidomida. E se no meio dessa manutenção com lenalidomida, ou quando acabar a manutenção com lenalidomida, esse paciente recair, o pico voltar a aumentar, aí sim ele pode fazer o transplante também, mas isso ele já vai ter coletado as células lá atrás. Quando a gente faz isso, tá, eu não quero transplantar agora, doutor. Então tá bom, a gente vai coletar a sua célula ali após o quarto, sexto ciclo de quimioterapia, a gente coleta as suas células, deixa elas guardadinhas e um dia, quando a doença voltar, a gente pega essas células e usa. Então isso já é feito principalmente fora do Brasil. No Brasil, a nossa tendência é quimioterapia e o transplante. Mas fora do Brasil, principalmente, isso já é feito. Faz os 4 ciclos de quimioterapia, coleta, e se um dia a doença voltar, faz o transplante com essas células que ficaram guardadas. Então, isso é mais o diálogo mesmo com o médico da prática do centro transplantador. Então, seria possível sim adiar. Tá, Tá? sim. O João
Eu estou com um certo delay aqui, Daniele, que às vezes quando você fala, eu falo, aí eu perco um pedacinho do que você falou, mas vamos seguir, porque Não, a para mim aqui internet. tá tudo certinho. Pode seguir. Ah, então tá, então perfeito. Bom, tem um comentário aqui do João Augusto, não, João Gustavo, perdão. Fiz recentemente o TMO, mas o componente monoclonal ainda está presente, 0,9. Será que poderei fazer novamente para o tratamento do mieloma? Tá. Quando isso acontece, do paciente, nem sempre pós-transplante a gente consegue essa remissão, zerar essa medula, tá? Ou zerar esse pico monoclonal. O que a gente quer principalmente é manter um VGPR, quer dizer, uma resposta parcial muito boa, tanto para o paciente quando ele entra para fazer o transplante. No pós-transplante a gente quer zero, mas ele pode também sair com essa resposta parcial muito boa. E aí vem a importância dessa manutenção com a lenalidomida por 2 anos, porque essa lenalidomida vai ajudar com que esse pico desapareça, digamos assim. Então ela vai continuar te ajudando a tratar. Então, se pós-transplante ainda ficou um pouquinho desse pico, provavelmente nesse decorrer da manutenção com a lenalidomida, esse pico ele pode desaparecer, pode zerar, ou você ficar ali com um picozinho mesmo, mas sem doença óssea, sem doença renal, sem doença medular. Tá? Então, isso não é Ótimo. incomum. E aí, Tá. depois a gente acompanha se esse pico vai subir durante o período de acompanhamento, que é a cada mensal, a cada 3 meses, dependendo do lugar. A gente fica de olho se esse pico vai subir. Mas se ele ficar lá 2 anos, 0,9, tá ok. Não teria grandes problemas. Tá. A André, ela, eu e meu delay aqui. E o pior que eu tô vendo, eu tô me vendo numa tela e você na outra, então eu não vi que você ainda está falando, eu saio falando. Então, perdão, gente. Quem estiver na live, vendo depois o canal do YouTube, a gravação e a gravação no próprio Instagram, não reparem, tá, gente? É porque hoje a internet deu ruim aqui no final do dia, mas a gente vai levando, né? A André fala aqui que nos exames de rotina vem escrito lá, não mensurável. Ou proteína monoclonal ausente significa remissão? Pergunta que todo mundo faz quando faz os exames, vai acompanhando, pega e põe lá no grupo, né? Ai, alguém sabe o que significa? Alguém pode me ajudar? A gente tem um farmacêutico maravilhoso, né, que é o Vinícius, que está lá no grupo também é voluntário, ele ajuda, mas se alguém não consegue ver o resultado ali rapidinho, a pessoa entra em parafuso. Então, doutora, por Ah, favor. não, isso sim significa que está em remissão. Você começou o tratamento lá com 4 gramas no seu pico monoclonal, e se está lá não mensurável ou ausente, significa que o tratamento que você fez deu certo ali, deu uma resposta ótima, e é isso. É ficar depois disso acompanhando para ver se esse pico vai subir ou vai ficar ali zeradinho, bonitinho. Dormindo. Então, é sucesso. Não- Tá Dormindo dormindo. num sono Dormindo. profundo, né? Exato. É o que a gente É, quer. isso. O paciente que está fazendo quimioterapia pode tomar anestesia para fazer o tratamento de uma obturação? Tá. É aquilo. Por exemplo, paciente com mieloma. Eu já tive paciente com mieloma que fazia neutropenia durante os ciclos, quer dizer, a imunidade baixava demais, o leucócito ficava abaixo de 1.000 ali. Então, para esse paciente, eu não liberaria uma anestesia, por exemplo. Mas a grande maioria dos pacientes com mieloma fica com o leucócito normal. Então, isso realmente é uma questão que vai ter que ser discutida com o seu médico. Porque tem médico que vai falar, não, não quero nada invasivo, nem anestesia, nada, ou não, eu libero, tudo bem. Se tiver com leucócito normal, para mim, eu libero, assim, eu não teria nenhum problema. Mas aí é aquilo, cada paciente é de uma forma e o exame se apresenta de um jeito. Então, a melhor forma é conversar com o médico. Sim.
Sempre, né? Bom, aqui a doutora Rita, ela fala o seguinte: quando não consegue fazer a coleta para o transplante, o que é indicado? Já foi tentado 2 vezes sem êxito. Tá. Então, a gente tem três formas de fazer essa coleta ali, essa mobilização. A gente pode fazer a mobilização só com granuloquine, como eu falei, que geralmente dá uma boa taxa de sucesso. A gente também pode fazer essa mobilização usando quimioterapia. Ciclofosfamida, no Santa Marcelina a gente usa vinorelbina. Por quê? A gente sabe que quando a gente faz essa mobilização usando quimioterapia para estimular essas células, a quimioterapia é melhor porque ela ajuda as células a soltarem lá da medula. Ela ajuda as células tronco a soltarem da medula. Então você usa a quimioterapia com granuloquine e isso ajuda a liberar mais células para a gente coletar depois no sangue através da aférese. E outra medida é usar o Plerixafor, que é o Mozobil, que ele é um inibidor do CXCR4. O que que é isso? Ele é uma medicação que ajuda a retirar também essas células da medula. O granuloquine, ele só estimula a célula a se proliferar, tá? Então, você toma o granuloquine, que é o filgastrin, ele só ajuda a célula a proliferar e ela vai para o sangue. Esse remédio, Plerixafor, que a gente usa quando a mobilização não é completa, ele vai lá na medula e ele começa é como se a célula tivesse amarradinha na medula e ele começa a cortar ali essas amarras da célula para que ela vá para o sangue periférico. Então, a gente consegue um sucesso usando ou usando a quimioterapia ou usando o Mozobil. É claro que isso, na maioria dos casos, com o Mozobil dá certo, tá? Mas, por exemplo, se a gente está falando de um paciente idoso, que já fez alguns tratamentos antes, ou fez, sei lá, fez 10 ciclos de quimioterapia usando ciclofosfamida, esse paciente vai ter uma dificuldade maior de mobilizar essas células. Então, tudo depende ali do contexto, mas o que a gente usa de resgate é esse Mozobil Plerixafor, para ajudar nessa boa coleta e, na maioria dos casos, tem sucesso. Obrigada por uma resposta tão completa, Daniele, muito obrigada. Evandro pelo Mundo, olha, o próprio nome do Instagram dele já sugere muito, né? Evandro, você vai continuar voando esse mundo afora aí, teu transplante vai dar certo, vai correr tudo bem. Claro que nesse momento você tem que ficar ainda nesse teu resguardo, esperar passar toda essa fase. Eu acho que a parte mais delicada para a gente é quando a gente se vê enfiado dentro de um hospital ou dentro de um tratamento de quimioterapia e a gente não pode viajar, a gente não pode ir para longe, né? Não dá para ficar pegando avião indo para lá e para cá. Então a gente começa a questionar isso, mas depois que abre a porteira, nossa, aí ninguém segura, não é verdade? Então, Evandro, boa sorte no seu transplante, vai dar tudo certo, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. A Maria José está perguntando, comentando, por favor, o termo GMSI é considerada proteína Não, clonal tá. eletroforese? Não, o GMSI significa, o MGUS, é gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Isso não tem nada a ver com mieloma. Mieloma é uma doença que faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de gamopatia. E o primeiro grupo das gamopatias são esse MGU e GMSI. Gamopatia de significado indeterminado, que não é mieloma, é completamente diferente de mieloma, tá? É só uma gamopatia ali que um dia pode ou não vir a virar um mieloma, e lá no outro extremo a gente tem o mieloma múltiplo. Então, essa gamopatia aí é ok, é só coisa para ficar indo no médico 2 vezes por ano para monitorar para ver se vai virar um mieloma um dia ou não. Mas geralmente a maioria dos pacientes não se transforma em mieloma. Doutora,
Daniela, eu tinha comentado no grupo dos pacientes que a gente ia chamar um paciente para fazer uma pergunta ao vivo aqui. E essa paciente é de Cleia, eu acabei de chamá-la e eu não sei. Ah, ela entrou. Aí, Aí, oi, vira sua câmera, Edicleia. acabei de virar. Não, Boa vira para noite para você, tá vocês. virando. Ah, Oi, boa noite. Travou? olha, tá o delay. Só sei que você chegou chegando. Edicleia, seja bem-vinda nessa live. É, eu quero muito que você coloque aqui, né, para a doutora Daniele, como que foi rapidinho, a gente vai ter, na verdade, a gente tem 8 minutos até a live encerrar, tá? Então, hoje vai ter que ser bem Tudo bem, objetivo. então. Mas fala quando você fez o transplante, há quantos dias você já voltou para casa e como você está. Eu sei como você está, porque a gente se fala muito, né? É. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Aqui eu não estou conseguindo te É. ver, mas bem-vinda. Obrigada. Então, eu acabei de fazer o transplante agora, é dia 19 de julho. Graças a Deus, eu estou muito bem. Porém, eu vim para casa agora, a poucos dias, eu estou sentindo uma coceira no meu corpo. Isso é normal, devido às medicações, à imunidade, alguma coisa do tipo que eu tomei pós-TMO? Não, não é normal. Se você está com uma coceira no corpo todo, pode estar desenvolvendo alguma alergia, alguma medicação ou algo que você comeu. Enfim, a medicação não mudou nesse período aí do dia 19 para cá, né? Então, você pode estar desenvolvendo uma alergia. Então, tem que entrar em contato com o seu médico, ser avaliado direitinho, porque não é normal no pós-transplante você ficar com coceira pelo corpo. Tem E que, tem será que que ser será avaliado alguma direitinho. coisa da alimentação? Tá, você tinha algum problema prévio com a alimentação, alguma alergia alimentar? Porque se você não Antes tinha uma não. alergia alimentar, é mais difícil que isso aconteça após o transplante, Entendi. entendeu? Então, se você estiver seguindo ali a tabela da nutricionista, que a nutrição é muito importante ali para todos os pacientes, tanto durante a quimioterapia quanto pós-TMO ali, ter uma nutricionista que possa estar te acompanhando, isso é bastante importante. E seguir aquela tabelinha que elas dão geralmente também ajuda bastante nessa questão aí alimentar. Mas geralmente, não é comum desenvolver uma alergia alimentar. Então tem que ser visto mesmo porque que você está com esse prurido, ver se é a questão de usar um antialérgico. Entendi. Ah, mas então tá bom. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, querida. Obrigada, Edicleia. Tá. Nada, imagina, eu que agradeço. Uma coisa que eu queria falar rapidinho antes da gente terminar é em relação à vacinação, tá? Todos os pacientes pós-transplante, o transplante dá uma cartinha de vacinação e essa cartinha de vacinação é muito importante ser obedecida, tá? Geralmente, de forma geral, as vacinas começam após 6 meses do transplante. Tá? E, enfim, vacina para influenza, para Covid, é bastante importante estar de olho nessas vacinações e a gente geralmente libera essas vacinas para 6 meses após o transplante, que é o tempo que a gente acredita que a imunidade do paciente já vai estar sendo reestabelecida, normalizando. Ah, posso tomar a vacina da gripe um mês depois do transplante? A vacina não faria problema nenhum para o paciente, só que o paciente não estaria com o sistema imune para combater ali, para que a vacina desse certo. Então, a questão da vacinação pós-transplante também é bem importante, sigam corretamente, tá? Pode falar, Marli. Uma questão muito importante sobre as vacinas também, por exemplo, eu fui tomar agora a reposição, não sei como é que fala, esqueci o nome agora,
de varíola, de varicela, né? Mas eu estava com a Marcela. tava com a imunidade muito baixa, e na hora que eu cheguei no posto, eu tomo no Hospital São Paulo, né, lá na unidade, que é um posto de saúde deles, fantástico, que é em São Paulo, vale a pena, só entra lá com encaminhamento do próprio hematologista, e lá ficam duas hematologistas, e elas fazem uma anamnese antes de você tomar a vacina. Então, ela me pediu meu último exame, quando ela viu, ela falou, olha, estou achando que a sua imunidade está um pouquinho baixa. Pergunta para o seu médico o que ele acha, e aí eu falei na hora ali com o doutor Fábio Pires, e ele falou, não tome. Hum, Tem problema, para melhorar daqui 10, 15 Sim, dias. sim, Então, sim. tudo isso também é importante levar em consideração, né, doutora? Porque nós somos muito frágeis. Hoje a gente está bem, amanhã não está, depois tem não sei o quê, depois não tem nada, não tem nada, mas aí tem algo. Então a gente vai conhecendo o corpo. Ainda bem que eu também questiono. Eu falei, doutor, mas é bom que eu tome agora? Aí eu tomei só uma lá, que eu nem lembro qual foi que eu tomei, mas a carteirinha está em dia. É importantíssimo deixar a carteirinha de vacina em dia. Mas a herpes zoster é uma situação, doutora, que todos os pacientes têm muito receio, além dos pacientes mais idosos terem a herpes, sofrerem com dores e tudo mais. Olha, a gente sofre junto, mas também é uma situação aí que eu queria saber de você, o que que você aconselha? Enfim, nessa questão da vacinação entra a vacina para herpes zoster, que é importantíssima, só que infelizmente a gente ainda não tem ela no SUS, tá? E ela realmente, para quem pode, é R$ 800 mais ou menos a dose. Para quem tem condições de tomar essa vacina, tomem, porque ela é muito importante e a gente sabe que o herpes zoster é a infecção que mais acomete ali e mais acomete o paciente do mieloma e é uma infecção muito incômoda, tá? Então, o conselho que eu tenho para dar é se você tiver condições ali, se esforçar, tome essa vacina. Essa vacina pode ser tomada até 3 meses após o transplante, tá? Ali pelo D+100, a gente adianta ela ali de tão alto que é o risco da reativação dos ossos, podendo dar uma dor que fique crônica ali depois e continuar tomando a ciclovir. O aciclovir, geralmente depois do transplante, ele pode ser tomado ali por 1 ano depois, porque só enquanto você estiver em tratamento, só a vacina do herpes zoster ela não consegue te proteger, tá? Então, é a vacina do herpes zoster mais o uso do aciclovir ali contínuo, pelo menos enquanto você estiver ali no primeiro ano pós-transplante, tá? Depois o médico vai variar, mas esse primeiro ano pós-transplante é importante que fique Uhum, ali sim. uso duplo de preferência, né? O aciclovir com a vacina. Olha, que dó a gente ter que É, encerrar essa live. Todo mundo aqui está parabenizando, agradecendo por mais lives obrigada. assim. A gente manteve aí mais ou menos 500 e poucas pessoas ao vivo aqui com a gente. A live vai ficar gravada no canal do YouTube do Joelísio Fraga, vai ficar aqui no Instagram também do Joelísio. Vale a pena voltar a assistir. Eu vou subir daqui a pouco aqui para o Insta, depois o Jô, ele sobe lá para o YouTube. Vale a pena assistir 2, 3, 4 vezes. Eu comentei, anotem tudo, perguntem para os seus médicos. Faz parte, sim, a gente ter tudo na palma da nossa mão. É o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde. Somos nós que estamos passando pela situação. Então, como paciente de mieloma múltiplo, que é, agradeço muito, 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 muito ter conhecido pessoas, estar em grupos de apoio, porque quando eu comecei, eu não tinha nada de apoio, quando eu comecei meu tratamento. Eu não tinha nenhum grupo, eu não tinha apoio, eu conhecia outra instituição, mas eu não era acolhida dentro de um grupo. Então, aqui vocês têm esse benefício, esse privilégio, e a gente tenta o máximo que a gente pode levar conhecimento para vocês, para melhorar ou minimizar o tratamento de alguma maneira. Doutora Daniele Cosme, muito obrigada, muito, muito de coração pelo seu tempo, pela sua dedicação a todos nós, somos muito gratos.
E obrigada a presença de todos vocês que estavam aqui com a gente esse tempo todo da live, tá? Obrigada, Pena que o pessoal. tempo passa tão rápido assim. Mas é isso, vamos ver uma próxima live aí para, se tiver mais dúvida, a gente tirar e vocês fiquem à vontade para falar comigo lá no meu Instagram também, tá? Mas é isso, não tenham medo do transplante. O transplante faz parte do tratamento, façam o transplante sem medo que vai dar tudo certo. É o melhor. Passa seu Instagram, doutora, porque muitos às vezes não viram o flyer da live. Sim, sim. O meu Instagram é doutora.daniele.cosme. Colocando lá Daniele Cosme, doutora Daniele Cosme, vocês vão me encontrar lá no Instagram. E também eu tenho algumas coisas com o Joelise lá que dá para achar no Insta dele também. Tá bom? Boa noite a Uhum. todos e obrigada pela presença aqui, obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada, boa noite. Boa noite.